Bom, e os nossos comentaristas analisam essa situação. Passo a palavra para você, Diogo Schelp, já há algum tempo não fala aqui conosco. Diogo, essa situação nas rodovias, aos poucos a situação vai se normalizando e esse posicionamento que a Luciana falou agora há pouco do ministro da Infraestrutura. Exatamente, né? A notícia de que já foram aplicados 5,5 milhões de reais em multas e outras multas ainda mais pesadas podem vir a ser aplicadas. Há também já uma investigação em curso para identificar os organizadores desses bloqueios, porque de fato a gente pode considerar há muita espontaneidade daqueles que aderem aos movimentos, mas já foram identificadas inclusive orientações, trocas de mensagens desde antes da eleição em redes sociais e assim por diante, de líderes, né, pessoas que já mobilizaram outras manifestações, outros atos em favor de presidente Jair Bolsonaro e que estiveram nos últimos dias já organizando uma reação caso o resultado não fosse favorável. É muito interessante a gente avaliar do ponto de vista político, né, o que isso significa. A gente já sabe o impacto econômico que isso pode ter. Em 2018, quando teve a greve dos caminhoneiros, a economia chegou a perder 1,2 pontos percentuais ali de crescimento por conta da greve dos caminhoneiros, das paralisações das estradas. Também teve um incremento na inflação. Então, tudo isso, nessa situação atualmente em que os bloqueios foram até maiores, num espaço menor de dias, obviamente isso pode ter um impacto econômico e colocar em risco aí quase que uma autossabotagem às conquistas econômicas que o governo tem obtido nos últimos meses. Mas do ponto de vista político, Thiago, o presidente Jair Bolsonaro também sai perdendo com esse tipo de bloqueio, não é? Ele degrada um pouco mais, digamos assim, o seu capital político, porque obviamente que é uma minoria que aderiu a esse movimento e que concorda com esse tipo de método para questionar, para demonstrar sua insatisfação com o resultado das urnas, porque é justamente um método que prejudica a todos. E isso faz com que o presidente, que poderia ter se posicionado de maneira mais clara, mais enfática pelo fim dos bloqueios, acabe perdendo um pouco também da legitimidade, né, que ele tem junto a os milhões de brasileiros que votaram a favor dele. Quando se perde uma eleição, é hora de aceitar o resultado e tocar para frente. E a partir do novo governo, caso haja algo que seja feito, que seja errado, que não esteja de acordo, com o qual não se concorde, aí sim partir para manifestações. E lembrando, né, que enquanto isso, o grupo que ganhou as eleições não está, né, demonstrando aí preocupação com esses atos, considera que esses atos vão esmorecer aos poucos e já articula com aqueles que apoiam o presidente Bolsonaro ou que apoiaram o presidente Bolsonaro nessa campanha, falando aí, por exemplo, do grupo de Arthur Lira, presidente da Câmara, já articula até a possibilidade de reeleição de Arthur Lira e uma aliança aí com o Centrão para o ano que vem. Então, o campo da política, a elite política, está seguindo com seu jogo naturalmente, completamente alheio a essa frustração de parte do eleitorado brasileiro. Jornal da Manhã, 11h05. Repita. 11h05. Paulo Figueiredo, qual a sua opinião sobre hoje? Você acha que os protestos estão começando a perder força? Se sim, por quê? Que os caminhoneiros, e não sei se a gente pode generalizar caminhoneiros, se é toda a categoria, mas os caminhões que obstruem as rodovias ainda neste momento devem começar a sair de uma forma pacífica ou que deve acontecer confronto com a polícia, aquilo que a gente torce para que não? Não dá para nós dizermos não dá para generalizarmos caminhoneiros, dá para dizer que são alguns caminhoneiros, mas também não são só caminhoneiros. Nós estamos vendo cada vez mais setores da sociedade civil se juntando a esses protestos. Os caminhoneiros começaram a receber mantimentos, as pessoas, comerciantes começaram a ir para as ruas também, e hoje o que parece que nós estamos observando é uma mudança de foco das estradas e sim para as cidades e muita movimentação em torno de quartéis, sedes de comando militar, e isso parece estar aumentando paulatinamente ao longo do dia. Uma mudança de perfil, talvez até seguindo a orientação mais veemente, bastante veemente, ontem, do presidente Bolsonaro, de que os protestos devem acontecer respeitando a lei, sem seguir os mesmos métodos que a esquerda sempre utilizou nos seus protestos. Agora começa uma caça às bruxas,
para tentar chamar qualquer sujeito que chamou seus companheiros por mensagem de WhatsApp para manifestação, chamá-los de líder. Isso é temerário, porque vai fazer parte da tentativa de criminalizar essas manifestações que estão acontecendo, algo que eu não tenho a menor dúvida que o Supremo Tribunal Federal e o establishment vão tentar fazer daqui para frente. Aliás, já vem fazendo, né? Já existe um inquérito ilegal no Supremo Tribunal Federal dos chamados atos antidemocráticos. Agora que antes era uma minoria que pedia intervenção militar, hoje parece que tem um grupo muito maior que está pedindo algum tipo de intervenção militar, então eu prevejo que o Supremo Tribunal Federal vai arrochar a sua inquisição. E quando nós dizemos que fulano ou beltrano são possíveis líderes, o que nós estamos fazendo é oferecendo a cabeça destes, que não são líderes de fato, para o Supremo Tribunal Federal depois colocar um spike, né? Colocar numa lança e na porta do tribunal para servir de exemplo. Que é isso que certamente vai acabar acontecendo num protesto que foi orgânico, não há liderança, ele foi espontâneo e aconteceu por todo o Brasil. Algumas pessoas concordavam, outras não concordavam, e as pessoas estavam começando ainda a entender o que estava acontecendo. Agora, também tem que ver o seguinte, os mesmos que estão dizendo que o presidente Bolsonaro, que ontem fez o discurso que deveria ter feito, ele foi injustiçado na visão dele e na visão de muitos durante o processo eleitoral, e se entende que foi injustiçado, não tem a menor obrigatoriedade de elogiar a TSE, reconhecer resultado, não tem que fazer nada disso. O que ele tem que fazer é dizer que vai cumprir o juramento que ele fez no dia da sua posse, que é o de cumprimento da Constituição Federal, e exortar a população para que demonstre a sua vontade de forma pacífica. E foi exatamente isso que o presidente fez. A ideia de que ele prejudica o seu capital político é uma visão, na verdade, míope, de pessoas que também falaram que o Donald Trump, aqui nos Estados Unidos, quando não reconheceu o resultado das eleições, que hoje nós sabemos que de fato contaram com fraude generalizada, quando Donald Trump não reconheceu o resultado dessas eleições, que ele estaria prejudicando a sua legitimidade e o seu capital político. Pois bem, 2 anos se passaram, os Estados Unidos, na terça-feira da semana que vem, enfrentam eleições e o Donald Trump ganhou todas as primárias praticamente dentro do partido. O partido dele, o Partido Republicano, deve fazer uma ampla maioria na Casa dos Representantes, a Câmara dos Deputados aqui, e deve fazer maioria no Senado e ganhar a maioria dos governos estaduais. Não só isso, Donald Trump lidera com folga todos os levantamentos que normalmente têm um viés de esquerda, viés favorável ao Partido Democrata. Donald Trump lidera com ampla margem todos os levantamentos para a disputa de daqui a 2 anos, 2026. Então, eu acho que a população não só não entendeu que ele perdeu a legitimidade, mas as pesquisas mostram que boa parte dos americanos não enxergam a legitimidade no atual presidente, porque entendem, quase metade dos americanos e 70% dos republicanos, que a eleição aqui também ocorreu de forma ilegítima. Eu acho que os Estados Unidos sempre trazem paralelos interessantes para o Brasil. Eu gosto de dizer que os Estados Unidos são o Brasil de amanhã. A gente assiste o filme aqui e depois assiste a versão dublada no Brasil. Eu agora estou vendo a versão dublada do que eu assisti aqui 2 anos atrás.